faz parte. E eu estava pensando que o nosso próximo encontro vai ser depois do carnaval, né? É quando começa o ano. É verdade. Então, gente, nosso tema da gestão por competências, como eu falava antes, né, não tem como a gente falar em RH estratégico sem abordar a questão da gestão por competências. Então, ele ainda é considerado, quem trabalhou aí no final, meados dos anos 2000 e tal, já se falava bastante sobre esse assunto, era a bola da vez, e eu vou dizer que ainda é um termo, assim, bola da vez, porque ainda se fala muito, né, talvez se fala mais do que se faz em relação à gestão de competências. É um termo usado em contextos variados, e por que é tão controverso, né? Se a gente for olhar a própria literatura que apresenta essa temática, ela também não apresenta um consenso, né? A gente vai ver que tem várias vertentes. Antes, quando eu pedi para vocês me contarem um pouquinho, quem já tinha experiência com esse assunto, né, as 3 pessoas que fizeram seus relatos, trouxeram os relatos muito mais, assim, numa perspectiva individual, né, da gestão por competências individuais dentro das organizações, mas a gente vai ver que também a gente pode falar da competência no sentido mais amplo, que é a competência organizacional. Então, a ideia é mostrar para vocês todos esses enfoques. Vamos lá. Então, eu escolhi um conceito, né? Já que a literatura não apresenta um consenso, eu trouxe o conceito de competência como um repertório de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações, então trazendo tanto esse ponto de vista individual quanto organizacional, então tanto como pessoas ou organizações dominam melhor que outras, tornando-as eficazes em determinada situação. Eu gosto de trazer uma figura que o nosso professor Ruas, lá da URGS, né, Daniel deve lembrar dele, nos contava muito, associando a competência como se fosse uma mochila, né, que a gente levaria, né, nossa, ou a própria organização, né, trazendo essa figura da mochila, né. Então, nessa mochila a gente traz nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, o famoso chá. Mas só isso, por si só, não significa que a gente tem competência, né? A gente tem conhecimentos, habilidades e atitudes. E essa competência vai se apresentar quando a gente, quando nós nos enfrentarmos com uma situação problemática, com alguma situação, e que a gente vai ter que mobilizar esses conhecimentos, habilidades ou atitudes, ou mesmo uma combinação disso. Então, nessa mobilização, nesse uso que a gente dá, é que a gente tem a competência. Então, a gente teria essa competência muito na questão prática, né? Então, eu gosto bastante, assim, desse conceito de competência. E aí, a gente pode estar falando nos níveis de competências, né? Tanto no nível individual, em que alguns autores abordam mais a questão das competências gerenciais, e aí tem uma série, tem muitos franceses que trabalham com isso, alguns pesquisadores brasileiros também, como as competências coletivas, que aí podem ser as funcionais, que seriam de um determinado grupo, de um departamento, né, dentro da organização, ou de um determinado nível, ou mesmo aquelas organizacionais que vão ser prevalentes, né, na organização como um todo. E aí a gente vai ter uma outra linha de pesquisadores, muitos americanos, inclusive. Lá, certinha. Então, invertendo aqui um pouquinho, começando pelas organizacionais, né, entendendo essa competência da organização como um todo, também há uma subdivisão nesse conceito. As competências organizacionais podem ser básicas, seletivas, ou as chamadas essenciais, que são as famosas core competence. Então, são as competências centrais, as essenciais. As básicas vão contribuir decisivamente para a sobrevivência da organização no médio prazo. Então, elas são muito voltadas para a sobrevivência. Elas são básicas mesmo para o negócio. Sem elas, o negócio não consegue seguir adiante. Já as competências seletivas vão diferenciar a organização naquele espaço de competição onde atua, contribuindo para uma posição, muitas vezes, de liderança nesse mercado. E já as organizacionais também vão diferenciar, só que num nível maior, muitas vezes de uma competição
internacional, contribuindo para uma posição de pioneirismo nesse mercado. Então, são aquelas competências mais excepcionais da organização como um todo. Claro que se a gente for analisar, assim, as organizações nada mais são do que o conjunto das pessoas que a compõem, né? Então, se as organizações têm aquelas competências, muitas vezes é porque isso é reflexo do seu corpo funcional, que também possui aquelas competências e conseguiram impregnar essas competências no dia a dia da organização. Então, muitas vezes a gente trabalha mais realmente nesse ponto de vista individual, né? Então, essa outra figura também mostra um pouquinho dessa noção de competência, né, do ponto de vista organizacional, mostrando que isso tem uma relação com a visão, com a missão da organização, com a estratégia, com os grupos, as áreas e com o nível individual ou gerencial. Então, está tudo interrelacionado. Já as competências essenciais, aquele terceiro nível que eu mostrei para vocês dentro das organizacionais, são aquelas que devem contribuir decisivamente para que os clientes da empresa recebam algum valor agregado. Então, muitas vezes os clientes também reconhecem com uma certa facilidade essas competências essenciais. Elas não devem ter, de acordo com o conceito, não devem ter sido ainda desenvolvidas total ou parcialmente pelos concorrentes, e não podem ser imitadas de uma maneira rápida. Elas são de difícil imitação. Então, aqui temos alguns exemplos, claro que de empresas grandes, empresas com base americana, que, como eu mostrei para vocês muitas vezes, os autores, né, os pesquisadores que trabalham com essa temática são americanos, né? Então, vamos trazer aqui como um exemplo, por exemplo, a Sony, né, que está ali no finalzinho da lista, como uma competência que foi tornada, que era de um departamento, digamos assim, funcional, ou de um grupo de funcionários, e ela foi tornada organizacional, ou seja, agora ela já permeia toda a organização, que é a capacidade de inovação, né? Então, ela acaba sendo muito reconhecida por essa empresa, por esta competência. E ali tem outros exemplos, que eu não vou me alongar muito. Então, a gestão por competência, ela surge nesse contexto dos conceitos que a gente viu aí de competência, né, como uma alternativa aos modelos gerenciais tradicionais, e tem a ver com esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis organizacionais as competências. Então, vejam que aqui antes os colegas fizeram seus relatos muito no sentido da avaliação, né, as duas meninas falaram antes sobre avaliação de competências, e o colega trouxe sobre a questão de captar, né, no processo seletivo mesmo, já poder captar essas competências. Claro que quando a gente fala de captação, a gente também está avaliando, né, pelo menos uma avaliação inicial daquele funcionário que vai entrar, a gente também já está fazendo uma avaliação das competências deles naquele momento. Então, também tem bastante a ver. E algumas ferramentas que algumas empresas podem acabar utilizando, muito comuns nesse processo, e que podem auxiliar, são o Balanced Scorecard, que é o BSC, e a avaliação 360 graus. Acho que alguma das meninas falou sobre isso, né? Avaliação 360 graus, né? Que são usadas para identificar, muitas vezes, as competências disponíveis dentro da organização. O Balanced Scorecard, né, é uma ferramenta muito voltada à questão da estratégia organizacional. Não sei se vocês chegaram a trabalhar com isso em alguma disciplina, mas é muito voltada à questão da estratégia mesmo. Tem toda uma técnica que a gente não teria tempo aqui, né, para desenvolver na nossa disciplina, infelizmente. Então, mais assim como curiosidade mesmo. Então, uma metodologia mais genérica, né, de implantação deste modelo de gestão por competências, começando com uma sensibilização. Se a gente for fazer uma analogia com gerenciamento de mudanças que a gente tratou antes, tem muito a ver com aquele descongelamento, né? Então, uma sensibilização, uma preparação, a definição dos perfis de competência, pelo menos assim, inicialmente no nível individual, avaliação do potencial, formação do banco de talentos. Então, a organização também poder conhecer
né, os diferentes perfis, avaliar esses perfis dentro dela, trabalhar com a questão da capacitação para desenvolver mais competências e a gestão do desempenho, né, que também está associada a essa metodologia. Então, tem bastante coisa aí para ser feita. As principais dificuldades nesse processo, como qualquer outro, né, tem a ver com problemas de venda interna, de patrocínio, ou seja, de convencimento, né, da organização querer trabalhar com esse modelo e as pessoas também, problemas técnicos na implementação, de planejamento, ou mesmo culturais, a resistência à mudança, que nós falamos antes. Então, são vários problemas que podem atrapalhar realmente a implantação deste modelo de gestão por competências. Aí vocês vão dizer, não, mas é um modelo, assim, muito voltado à grande empresa, né? Tanto que os exemplos que eu mostrei para vocês de competências organizacionais são de grandes empresas. Realmente, muitas vezes, né, são as grandes empresas que começam a trabalhar com a gestão de competências, ou uma parte, né, ou só com avaliação, né, eu acho que poucas conseguem ir para esse nível mais organizacional, mas a gente tem alguns relatos, alguns exemplos de pequenas empresas. Eu mesma tive uma orientanda aqui na gestão empresarial que fez o TCC dela voltado para isso, né, e trabalhou numa pequena empresa. Claro que às vezes pode ser mais difícil, enfim, problema cultural, enfim, interesse da empresa, né, é algo que realmente dá bastante trabalho. Muitas vezes a gente precisa de um consultor externo com experiência para ajudar na implementação da gestão por competências, né, mas é uma possibilidade, então é possível se fazer, sim. Descendo mais um pouquinho. O mapeamento, ele surge como uma ferramenta importante na gestão por competências. Então, ele envolve a discussão desde lá o início, né, o que é o negócio, a missão, a visão. Então, eu não imagino uma empresa implementando gestão por competência sem ter um planejamento estratégico. Então, tem questões que são anteriores e mais organizacionais que ela deve trabalhar bem antes. Então, missão, visão, quais são as políticas, quais são as diretrizes, o que ela quer, para depois ir para a definição do perfil de competências que se quer da empresa, onde se quer chegar, e das pessoas, consequentemente. E depois o realinhamento, a revisão e o próprio mapeamento desses perfis, que é, eu diria assim, que é a parte mais trabalhosa e que a gente enfrenta bastante resistência para se fazer isso. Então, alguns impactos, né, dessa noção de competência sobre as práticas de RH. Então, como foi falado antes, na avaliação do desempenho, é o mais comum, né, então, a poder se analisar aquele gap que existe entre as competências desejadas, então aquilo que se quer, e o que realmente as pessoas apresentam, né, as competências reais, e o quanto que esse gap é distante ou não, né, sendo distante, a gente poder promover a capacitação para que essas competências se equivalem, né. No planejamento, na gestão do desenvolvimento, portanto, na seleção, como o colega falou antes, e mesmo no desenvolvimento de lideranças. Então, há consultores que trabalham com essa questão do desenvolvimento gerencial ou com as competências gerenciais e que acabam se voltando para essa questão do desenvolvimento de lideranças dentro da organização. Coloquei aqui para vocês algumas referências, coloquei alguns materiais complementares também para vocês, né? E aí eu já abro para comentários, discussões, dúvidas. Deixa eu liberar aqui a gravação para vocês ficarem mais à vontade.